Vamos mesmo com a doutora Edivânia. Tudo bem? Tudo bom, prazer te receber, tudo ótimo. Então, comida ajuda na digestão? Ajuda. E também atrapalha, né? Não, ajuda, atrapalha. Tem que saber dosar, saber proporcionar, né? Tipo, de uma maneira de cada alimentação para ter um benefício aí. Tá. Porque é inevitável também, né? Com todas as festas, todas as alimentações. Edivânia. E aí falar, não vou consumir, né? É um momento tão mágico para você colocar um não. Então, vamos apreciar a alimentação, mas com mais equilíbrio e usando o alimento depois a seu favor também. E dependendo do lugar que você vai, a pessoa se ofende, porque ela fez aquela receita pra você, pra te agradar. Aí você não vai comer, ou vai comer só um pouquinho pra provar? Não dá, ofende, né? Não, e tudo hoje a gente reúne em volta do alimento, né? Então tem que saber mesmo fazer essas escolhas e porcionar de uma maneira correta para proporcionar essa coisa, né? Da magia, do Natal, da refeição, do convívio, né? Isso é uma coisa positiva. Então, assim, supondo que eu me excedi ou no jantar ou no almoço, quando que eu posso começar a me alimentar pensando na digestão desse excesso? Então, antes, a gente já pode até prevenir usando mais alimentos para melhorar a digestão. E aí a gente usa o abacaxi, que tem a enzima, o mamão, que são alimentos que vão melhorar a papaína e a bromelina para melhorar o processo da digestão. Só que depois também... Peraí, antes quanto tempo? Até mesmo um dia antes. Se isso faz base do dia a dia, usar sucos, não só a fruta, fazer suchás. Então fazer o suco misturado com a fruta também, que tem um efeito super positivo, para já melhorando e protegendo o estômago. E aí com isso vai no alimento gorduroso e depois a gente resolve também. E aí, então, eu posso usar o abacaxi. O abacaxi e maçã. A maçã, ela tem função de astringente. Então, ela vai fazendo toda a limpeza da mucilagem de gordura que acaba ficando no corpo. O limão, que vai ter o efeito depurativo. Como que eu consumo o limão? Então, pode fazer um shotzinho de manhã, que aí ele vai fazer um meio limão. E aí pode usar com própolis também, para poder fazer o sistema imune. Mas só ele com água morna ou água mesmo em temperatura ambiente para poder fazer a limpeza. O quê? Um meio copo? Quanto? Um dedinho, assim. Só um golinho mesmo. Bem um pouquinho mesmo. Não precisa ser o excesso, não. Pode ir consumindo ao longo do dia, depois das principais refeições? Pode sim. Mas a base vai ser ali de manhã para fazer essa função de astringente, sim. Perfeito. O melão, ele tem o efeito de melhorar a hidratação. Só que também ele tem uma função anti-inflamatória, antioxidante e depois ele vai fazendo essa função de astringente também. Só que a gente tem que tomar cuidado com o melão, que tem gente que não tem uma boa digestão com ele. Eu não tenho. Nem com melão, nem com melancia, Edivânia. É normal. E pepino? Não. Então, quem geralmente não tem com melão, não vai ter com a melancia, não vai ter com pepino nem com pimentão, que é o tipo de fibra que tem nesse alimento. Então, ele vai dar esse desconforto. Então, já evita ele, né? E usa outros alimentos para melhorar a hidratação. Mas se eu me dou bem com melão, eu consumo o quê? Uma fatia assim, como essa? Então, nos lanches intermediários, pode fazer uma fatia ou mesmo um suco, que pode colocar no café da manhã. Então, um suco de melão com gengibre, com frutas vermelhas. Dá pra brincar aí com ele, até mesmo na salada. Porque depois, no outro dia do exagero, a gente tá com o alimento, né? Com o corpo mais pesado e não quer esse alimento. Super pesado, é verdade. Então, o melão dá pra colocar até mesmo na salada, que tem uma função bacana. Gengibre, eu adoro gengibre. Então, o gengibre... No suco, na salada ralada eu gosto de Não, e no alimento também. Dá para preparar um arroz com gengibre, outras preparações também. Mas fazendo o suco, ele tem esse efeito termogênico, porque a gente acaba consumindo o exagero, tem um acúmulo, ele vai ajudar essa queima. Só que também ele tem a função anti-inflamatória. Então, para depois ele funciona aí. E chá de gengibre? Fazer um chá bem grande, deixar na geladeira e tomando? Então, pode sim fazer o chá. Só que tem que tomar cuidado, porque quem tem, geralmente, hipertensão, vai ter um desconforto com o gengibre. Então, tem que avaliar muito a parte da tolerância. Cada um tem um jeito. E esse potezinho, coisa mais fofa que ficou isso daqui? Então, as frutas vermelhas são as antocianinas. Então, ela é fundamental no processo da depuração do corpo. Então, a gente precisa dessa dose aí como antioxidante para prevenir o envelhecimento, né? Que a gente acaba tendo no dia a dia com consumo exagerado. Então, como uma fonte aí bonitinha para o corpo. Antes da gente entrar no chás, vamos responder uma pergunta? Vamos. Então vamos lá. Pergunta que o pessoal de casa mandou. Quem mandou foi a Giovana. É verdade que após a feijoada é ideal comer uma laranja para não ter indigestão? Então, Giovana, é verdade. É verdade. A gente precisa sim de consumir a laranja porque a fibra dela vai ter esse efeito depurativo. E se eu comer junto?
Então, melhor ainda, porque o ácido da laranja, do limão, ele vai ajudar na digestão. Então, precisa, sim, incluir a laranja, porque tem gente que não tem a boa digestão com as carnes suínas. Então, ela vai ter um efeito bacana aí. Então, não só a feijoada, se eu como uma costelinha, assim, Exato. É bom uma laranja. Sempre associado a culinárias, né, com alimentos mais quentes, que eles colocam os embutidos e mesmo o suíno, a laranja e o limão tem um efeito bacana. Vamos para mais uma pergunta? Vamos Aí lá. depois a gente vai só para o chá. Tá. Mais uma pergunta. E quem mandou foi Milena. Nas festas de final de ano, é quase impossível não comer um monte de comidas gordurosas. Eu concordo com você, Milena. No dia anterior das festas, posso só comer grãos e beber água para preparar o meu estômago e evitar uma má digestão depois. Ai, mas aí vai ficar com muita fome, não? Então, Eu ia ficar morta de fome. Milena, eu não trocaria isso de jeito nenhum. Se colocar só um grão e só a parte de frutas, a gente precisa, sim, de diversificar. Porque senão o corpo começa ficando só com aquele alimento, depois ele vai ter uma má digestão com outro dia. Então, sempre introduzindo gradativamente os alimentos de uma forma para facilitar o processo de digestão. E sabe o que eu fico pensando, Edivânia? Assim, não é o meu hábito consumir só água e grãos. Aí eu vou fazer isso antes de uma festa. Vai me atrapalhar a curtir a festa. Exato. E aí, tudo que você consumir, você vai sentir aquela sensação de empachamento. Depois vai ter um trabalho dobrado, porque você vai precisar tirar essa sensação. Então, não. Deixa a alimentação fluir de uma maneira mais natural. Consome os exageros, depois a gente cuida para poder ir limpando aí. O que poderia... O abacaxi, o mamão, e aí entra tranquilamente depois. Tá. Vamos para mais uma? Vamos lá. Tá. Depender de mim, a gente responde todas as perguntas. A Karina pergunta, há algum alimento que quebre o refluxo e o gosto ruim na boca ao fazer uma refeição pesada, como, por exemplo, um churrasco? Então, Karina, entra essa parte dos ácidos. Então, um suco de limão depois, umas frutas vermelhas. Depois de quanto tempo, Edivânia? Então, pode ser até imediatamente depois e colocando isso ao longo da tarde, assim, pro final do dia. A gente fica o gosto amargo, então a gente tem que melhorar a digestibilidade, melhorando a função hepática. E quanto mais alimento natural depois disso, melhor. Então, quer dizer, o limão é um grande aliado, hein? É, exato. Então, tanto no emagrecimento, quanto a parte de digestibilidade. O refluxo, que a Karina falou. Só que também tem outro lado. Pessoas com mais propensão a ter gastrite, esofagite, vão sofrer. Eles sofrem mais. Aí tem outros alimentos que a gente acaba colocando e exclui o limão aí. Por exemplo? Então, o chá de funcho, ele vai melhorar. Tá vendo? Entramos no chá. Entra no chá, sem querer já entra no chá. O chá de funcho, ele melhora. Melhora o quê? A parte da digestão e aí a excreção desse gosto amargo na boca. O chá de hortelã também vai ter esse efeito super bacana. O anis estrelado vai tirar aquela coisa dos gases, vai reforçar toda a mucosa do estômago. Não tem contraindicação para esses que você falou? Hortelã, funcho e anis? Não, os três não. Tem contraindicação? Isso não, os três pode consumir. O único chá que eu coloco com contraindicação é o chá verde, que melhora também na digestão. Mas o que acontece? Pacientes hipertensos, ele pode ter um desconforto também. Então, eu acabo tirando. Mas você sabe que eu não gosto de chá verde? Do chá verde. Então, eu acho ruim. Ele é o extremo. Ou a pessoa adora ou ela não gosta. Eu não gosto. Ele tem aquele residual amargo, vai tirar a vontade de comer doce. Então, assim, todos os alimentos com residual amargo diminui essa vontade do doce, eu acho isso super positivo. Mas também ele tem esse lado, que ele, para paciente hipertenso, vai ter desconforto. Você pode ter uma sensação de mais sudorese, porque ele tem essa função termogênica. Então, a pessoa às vezes acaba não tendo uma aceitação tão legal com ele, é melhor nem incluir mesmo. Acaba tendo outros. E erva cidreira e camomila, que são os mais gostosos, eu acho. Não, a gente tem aquela coisa da erva cidreira e da camomila para dormir, não pro soninho, né? Mas chá da mãe. O chá da mãe, porque ele melhora na digestão. Então, tudo que a gente melhorar na digestão, o sono fica mais reparador também. Então, isso eu acho que tem que levar em consideração. Mas a função maior dos dois é a parte da digestão. Ele vai tirar a flatulência. Cidreira e camomila? Exato, a parte dos gases. Vai ser um pouco do protetor hepático e protetor gástrico também. Isso depois de uma refeição pesada? Exato. Então, assim, você pode tanto fazer os chás,
que você usaria no café da manhã, no lanche da manhã, no lanche da tarde, no dia seguinte para dar uma limpada, como também tomar depois das refeições, que vai melhorar essa parte da digestão também. E pode ser morninho ou gelado? Tanto ou é melhor faz. morno? Não, tanto faz. O alimento quente, ele vai dar a sensação da digestibilidade melhor, mas não é o que vai fazer total diferença, não. O princípio ativo dele já vai dando esse conforto. Porque é muito calor, né, Edivânia? Não. Aí tomar chá quente, a gente tá aqui no ar-condicionado, imagine lá fora. Você sai na Paulista, aquele calorão, e te oferece um chá. Não, aí já sai queimando toda a gordura que você consumiu aí dos excessos. Pode ser um chazinho gelado. Pode sim. Vamos continuar nas perguntas? Vamos lá. Mais uma pergunta enviada pela Mariana. Estou grávida de 25 semanas, parabéns, Mariana, e praticamente tenho indigestão sempre após o almoço. Trocar os legumes crus por cozidos pode ajudar a melhorar esse problema? E quais frutas devo evitar? Então, boa pergunta da Mariana. Tá com 4, 5 meses, né, de gestação. Exato. O alimento cru, ele vai ter uma digestão melhor do que cozido, porque ele tem alimentação viva que a gente fala. Então, ele vai dar mais saciedade. Então, ele é melhor o alimento cru. O que acontece? A gente precisa mastigar melhor. E aí, a mastigação, geralmente, a gente acaba não priorizando. Então, isso é o complicado numa gestação. E aí, tem a distensão já abdominal, já tem toda uma complicação que isso vai acarretar. Mas o cru é melhor do que o cozido. Tá. Então, isso, fato. A parte das frutas, para ela poder evitar, melão, melancia... É muito relativo, mas eu acho que o gestante ele precisa avaliar a questão da banana. Ela tem uma função super bacana, mas às vezes ela vai ter aquele desconforto gástrico. Evitar melão, melancia, banana. A banana, se ela tiver esse desconforto, tá. Se não, pode consumir. O morango, porque tem a parte do morango e o pêssego por conta da parte do agrotóxico, então a gente sempre coloca ter uma alimentação mais natural na gestação, porque você já está passando isso para o neném também. Então essas frutas eu geralmente acabo retirando aí de uma gestante. Agora, fato, Mariana, é que a azia e a dificuldade de uma boa digestão vão aumentar até o final da gravidez. Então você me lembro nitidamente, assim, eu queria chupar limão por conta da azia. Então todo alimento azedo ele vai tirar essa parte do enjoo. Eu sempre oriento fazer cubinho, aqueles cubinhos bem pequenininhos de gelo. Pode colocar o maracujá, pode colocar o limão. Gostoso. Né? Porque assim, você pega um cubinho daquele, você deixa derreter na boca, ele já dá uma sensação, né? Mesmo picolé, né, Edivânia? Tá na rua, um picolé de limão cai tão bem. Exato. Fazer também em casa o picolé com água de coco e frutas. Ai, gostoso. Que é super saboroso. Uma gestante pode consumir, não tem o açúcar, porque às vezes a gente vai muito pro sorvete industrializado e tem o açúcar que não é positivo. Mas usando água de coco aliada ali para fazer também, isso vai tranquilo para tirar esse desconforto gástrico, essa azia, esse desconforto gástrico também. É uma ótima alternativa. É ótimo. Doutora Edivânia Soares tem essa cara de menina, de garotinha, é nutricionista clínica e esportiva. Site Estima Nutricão. De nutrição, estimanutricão.com.br é o site da doutora Edivânia e o Instagram, @EdivâniaNutri, Edivânia com D mudo, Edivânia Nutri. Tem Face, Edivânia? Então, tá com Edivânia Soares de Souza. Edivânia Soares, mas você usa o Face? Uso, Edivânia Soares de Souza e no Instagram, Edivânia Nutri. Excelente 2019 para todas nós. Um bom Natal, que você volte aqui muitas vezes. Amém. Muito obrigada e que por todos, estar sempre. Todos os seus sonhos se realizem em 2019. Amém. Para todas nós, viu? Exatamente. Muito obrigada, viu? Nos vemos. Com certeza. Obrigada.